Olá, bem-vindos a mais um programa Ambiente Natural, sempre com o apoio da ONG Socioambientalista União Protetora do Ambiente Natural, UPAM. O nosso convidado de hoje é o agricultor orgânico associado da Ecocitrus, Inácio Rohr, mais conhecido como Inacinho, morador de Tupandi. Olá, Inacinho. Olá, bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Inacinho, vamos começar nossa conversa pelo início, sim, falando do teu histórico na produção orgânica, na agroecologia. Bem, eu me associei à cooperativa Ecocitrus em 1996 e me orgulho muito de ser um associado da cooperativa. Então eu comecei naquela época de fazer uma mudança de sistema de produção de citros. Eu, como era produtor convencional, eu tomei uma decisão em 1996, então, de produzir organicamente. Por vários motivos, né, dificuldades que a gente tinha, principalmente porque era insustentável continuar a produção de citros dentro do sistema convencional, principalmente por causa das doenças que apareceram dentro da produção de citros. Que eram cada vez maiores, mais gastos com defensivos e no fim não sobrava nada. Sim, então eu tomei uma decisão, como era principalmente por causa das doenças e principalmente por causa porque doenças a gente não conhecia antes, né? Antes de 90 eu não conhecia doenças em citros. Como a gente aplicava muita adubação química de 90 até 96, eu via que era insustentável, então continiar produzindo assim. Isso era um motivo muito grande também de fazer aquela mudança do sistema. E assim, a partir desse momento, quando tu viu que era insustentável, tu poderia, aí é o momento que a gente toma decisões na vida, né? Então tu poderia ter desistido da agricultura, que muitos fazem, né? Que bom que tu não desististe, sim. Mas tu não, tu fez o contrário, tu resolveu ir tentar descobrir novas alternativas, né? Sim. Como é que foi essa tua jornada? Imagina você começar a fazer uma mudança sem tu ter conhecimento em agroecologia, porque ninguém fazia e nem tinha conhecimento de produzir organicamente nos citros. Então a gente começou a trabalhar observando e trabalhando e também esperando ver que resultado um dia isso ia dar. Então eu passei no início bastante dificuldades porque o período de transição era bastante complicado porque os pomares de citros não estavam acostumados sempre com adubação fácil e à vontade 3 vezes por ano. E a maior dificuldade que eu passei não era a questão de mudança de manejo, mas sim o poder, ter a liberdade de me organizar na propriedade como eu gostaria, porque o pai, como eu tinha um pai que já tinha 70 anos, ele não tinha aquela consciência de produzir organicamente, então eu passei muita dificuldade em ter essa liberdade de eu poder me organizar do meu jeito, como eu gostaria, de então produzir organicamente, né? Então era uma dificuldade muito grande essa liberdade de decidir, né? A tua situação dentro de um sistema de agricultura familiar ainda foi a terra herdada da família, então tu ainda morava com teu pai, que era o dono da propriedade, que já estava com vocês há quase 70 anos, né? Sim, o pai tinha então 70 anos e isso eu pedi. Eu não gostaria de ter o dinheiro nem a terra, mas eu gostaria de ter a liberdade, se eu era para cuidar deles, para que eu pudesse então me organizar do meu jeito que eu queria e entrar num outro sistema de produção. E com o passar do tempo a gente começou a ter resultados, né, também do trabalho. Sim, nós já vamos falar deles, mas então, eu gosto bastante, assim, sempre quando eu converso, eu levo meus alunos lá para visitar o Inacinho, e é muito rica a experiência, assim, principalmente naquela fala que tu fazes, que tu começou a questionar que a quantidade de adubação que subia, o quanto vocês gastavam de dinheiro adubo convencional,
E após cada chuva, a propriedade de vocês ela é num declive, né? Morro abaixo, ou morro acima, depende de como a gente olha, mas toda vez que dava uma chuva forte, descia tudo lá para baixo. Daí tu começou esse processo de questionamento, né? Sim. E aquela história que tu contas também da luta que teu pai tinha contra as outras plantas que não as árvores, né? Aquela história do Natal lá, tu puder contar para nós, ela é muito interessante. Essa é uma preocupação muito grande que eu tinha por causa da erosão da nossa propriedade, né? A terra era tão limpa que não tinha nada de vegetação. Então eu sempre me perguntava o que eu poderia fazer para que eu pudesse manter o solo lá onde ele estava. Então isso com a agroecologia que a gente começou a produzir desde 96, a gente começou também a mudar o manejo, deixar a vegetação. E hoje eu cada vez descubro mais que quanto mais diversidade de vegetação tiver, mais rápido terá o equilíbrio do solo. Né? Onde isso tu conta sempre para nós, né? Onde uma disponibiliza uma planta, uma espécie disponibiliza para outra aquilo que ela não tem, talvez a habilidade específica de disponibilizar. Essa história do Natal é aquela onde tu consta, que tu coloca aqui numa manhã de Natal, teu pai subiu o morro e recolheu todo o capim que ele achou, né? E onde é que come o capim? Esse capim que ele geralmente até o fim do ano a gente tinha tudo plantado e tudo capinado, tudo limpinho. O pai, quando ele foi num domingo de manhã, né, na roça, olhar a roça, já era de costume, e o inso que tinha na roça, para não dar semente, ele trouxe para casa no bolso, para não ter problema de inso na roça. E hoje come tudo. E qual é o tamanho da área? Quantos hectares? Temos 13,5 hectares de terra, a propriedade, mas nós temos 11 in situs, toda ela hoje então em sistema agroflorestal. Hoje é o contrário, Hoje então ela está toda em sistema agroflorestal, em meia floresta. Mas a gente poderia comentar como é que eu comecei, né? Por que eu comecei, né? Isso é importante. Que a gente quer saber. Isso eu acho que é um detalhe muito importante de observação. Entender um pouco a natureza, né? Como é que ela se comporta e como a gente poderia trabalhar. Eu observei que na beira da mata, como a gente já tinha os pomares de citros e tinha a floresta, um pouco de floresta, eu observava que a beira da mata, em 1998, que a beira da mata, os citros, ela ficava mais vistosa, crescia mais, a laranja ficava bem mais lisa e a vegetação também não era tão agressiva onde tinha os pesticidas à beira da mata. Então eu pensei que isso deveria dar certo, deixar crescer árvores no meio dos pomares, árvores, já tinha mudinhas de árvores pequenas, então eu imaginava que essa árvore eu vou deixar crescer, virar uma árvore e fazer sombra como um todo dentro do pomar, e não só à beira dos pomares. Então eu fui trabalhando, observando, mas isso levou 10 anos, não era fácil. E naquela época, como eu não sabia em que ia dar, né, que resultado ia produzir isso levou 8 a 10 anos para eu poder dizer e provar que realmente funciona. A persistência era muito difícil e as pessoas até comentavam do jeito que eu produzia. E tinha sistema agroflorestal, deixava árvores e plantava até banana no meio, eles achavam que eu estava meio fora da casinha, né? E era bastante difícil, preguiçoso do jeito que nós produzíamos, deixar a vegetação crescer, mas a gente deixava crescer, mas a gente controlava também um pouco, não deixava virar mato também, né? Então... Teu pai também tinha esse medo, né? Quando tu falasse em liberdade, eu lembro que tu consta que teu pai, ele até o fim, ele não queria que tu deixasse de botar o químico, né? Mas não porque ele fosse contra a produção orgânica, mas porque ele tinha medo que não ia dar certo. Perdesse e não desse certo. Sim, como a gente não tinha experiência para olhar os resultados, então ele estava meio, não acreditava nisso. Chegou até a dizer, do jeito que eu produzia, que eu não ia
para viver, né, depois, né, para comer, mas eu me preocupava sempre em produzir, principalmente, né, como a gente participava em cursos, viagens, treinamentos, eu me sempre preocupava como agricultor produzir o máximo possível de alimentação para subsistência. Não só produzir citros, mas produzir banana, leite, galinha, né? Primeiro se mantém, depois o excedente. Exato, né? Isso é principalmente isso. Porque se a gente sai produzindo só para comercializar, daqui a pouco não sobra para nós. A gente tem que produzir, a gente sabe o que a gente produz para consumir, né? E também, mesmo sendo às vezes barato, mas tu não precisa ir para o mercado comprar. Eu acho que tem que ser prioridade como pequeno agricultor. Então, vende primeiro produzir para a família, os alimentos sadios, saudáveis, né? E depois, o excedente vender. E assim, essa parte que tu coloca que foram esses anos iniciais, onde a produção, com certeza, ela deve ter caído no início, né? O trancou, não houve aquele... Mas isso é de se esperar, só que essa é a razão, talvez, desses medos que se tem, ou quando as pessoas têm essa visão negativa. Então elas acham que eu paro de botar na outra produção, na outra safra já vai estar tudo funcionando. E não é assim. Eu gosto de fazer uma comparação com uma pessoa doente. A pessoa doente que se alimenta mal, não faz exercícios e só toma remédios. Se ela simplesmente parar de tomar remédios, mas não mudar a alimentação, ela pode falecer. Agora, então, como é o processo? Para mim poder parar de tomar remédio, eu tenho que primeiro cuidar da minha alimentação, no exercício, eu tenho que reequilibrar meu corpo, reequilibrar minha saúde, daí eu vou reduzir meus remédios e posso até abrir mão de boa parte deles. Sim. Sido no sistema orgânico também. Sim. Então, esse sistema levou principalmente... O sistema agroflorestal realmente levou 10 anos para provar que realmente funciona e que muitos agricultores pensam que a gente não ganha renda, que não produz. Até pode ter uma produtividade menor, né, com a produção orgânica. Mas o que é importante é o agricultor também saber o que me interessa hoje como agricultor, o que me sobra fim do ano. Também, né? Renda. Não adianta tu ter uma renda bruta muito alta, mas se tu tem gastos muito altos, né? Então a gente até poderia comentar, né, dos resultados, né? Sim, se tu interessa, né? Eu acho que a maioria quer saber os resultados, se vale a pena fazer ou não, né? A produção orgânica, sim, não. E a gente está aqui, tudo aqui é real e ela é viável, não só em termos ambientais, mas também... É que tem resultados diretos e indiretos, né? Muitas vezes as pessoas olham o lado econômico, financeiro, mas pensam também nós temos que pensar primeiro na vida, na nossa vida familiar, nossa vida do meio ambiente, da nossa terra, da nossa água, do nosso ar e cuidar da nossa terra. Acho que nós somos responsáveis por isso. Mas além de tudo isso, de cuidar da preservação do meio ambiente, da natureza como um todo. Que a terra não é assim, a gente toma emprestado dos nossos filhos, ou seja, ela está conosco, mas lá a próxima geração vai dizer o que vocês fizeram com a área. Eu penso que a gente não tem o direito de destruir, mas o dever, porque nós somos passageiros, porque a vida continuará depois de nós. Eu acho que nós temos que pensar nisso. Então, eu penso que é importante para as pessoas que nos ouvem, não sendo só agricultores, que a gente hoje pode provar para o mundo inteiro, para a nossa região, para o país inteiro, para o mundo inteiro, para quem quiser olhar realmente os resultados que a gente tem. Eu vou comentar alguns, né? Eu acho que é importante, mas o primeiro realmente é o controle de pragas e doenças praticamente não mais existentes. Eu posso provar hoje, só para vocês, como eu tenho a produção principalmente de laranja, citros, a maior 70% da produção de laranja, Valência e Monte Parnaso. Provar hoje, imaginam vocês ter uma propriedade toda dominada de cancro cítrico e hoje tu provar, levar para quem quiser olhar que a propriedade não tem mais, levou 8, 10 anos para dizer que hoje praticamente a propriedade não tem mais cancro cítrico existente.
E constatado cientificamente, tem pesquisas do e quem quiser ver, prova ou leva a pessoa para conhecer que cancro cítrico praticamente 98%, 99% desapareceu, a verrucose desapareceu, a pinta preta, onde tem sombramento, 70% ela também não está mais atacando tanto, 70% ela também desapareceu, ela existe, mas não tem um problema de ter perda muito grande. Sim. Então, outro seria a primeira. Eu imagino, porque todas as agricultoras tendo produção vegetal ou animal, o que ele mais se preocupa, em primeiro lugar, é ter o controle de doenças. Como é que eu vou produzir para não ter doença? Mas eu imagino a doença um desequilíbrio de manejo ou adubação desequilibrada que a gente faz. Eu penso que isso é uma das premissas que a gente muitas vezes provoca isso, né? Sim. Se a coisa corre vai aqui dentro, aparece fora. Sim, tudo aquilo que a gente faz com a planta, com o solo, ou que a gente fizer fora dela também, ela pode provocar um desequilíbrio. Principalmente a gente acha que o fungo, bactéria é um problema, mas para mim eu vejo que não é problema, é a solução. Só que eles têm que estar em equilíbrio para poder produzir. Outra coisa também fundamental que o agricultor tem. É importante saber a questão da sustentabilidade, né? A rentabilidade, né? Porque o nosso custo de produção é muito baixo. Aí que mora muito o diferencial. Não ter doença, o custo de produção é baixo, porque vocês imaginam, eu com 11 hectares de citros, eu não tenho, o único implemento agrícola que eu tenho é um carretão para levar as frutas para casa, ou o trator. Eu ir de trator na roça. Então, como a gente é associado à cooperativa Ecocitos, o composto posto na propriedade não tem custo nenhum, e mesmo assim eu não uso muito porque eu tenho o sistema agroflorestal que produz muita matéria orgânica e eu vejo que não é necessário então levar muito matéria orgânica na propriedade. Eu levo ainda principalmente para as mudas novas para que elas possam crescer mais. Ou seja, defensivos e químicos zero. Desde 1996 não uso nada de defensivo. Hoje não tenho pulverizador, não uso nenhuma aplicação para tratamento, nem para formiga, nada, é zero.